Está gravando? Está gravando. Obrigado, doutor Calheiro. Dando continuidade à 10ª reunião ordinária do Conselho Superior do dia 29 de março de 2022, vamos passar à sessão plenária e de turmas. Na sessão plenária, pelas minhas informações, existe apenas um pedido de destaque, que é justamente meu. E, portanto, mais uma vez, eu passo a presidência ao doutor Antônio Calil Filho para poder proceder à leitura do voto. Pois é, então assumo a presidência da sessão e dou a palavra ao doutor Jurandir para proceder à leitura do voto. Muito obrigado. É o caso SEI número 29.0001, 0222521, 2020-15. O recorrente é o senhor Gregório Pavan Freire de Carvalho, da Promotoria de Justiça de Peruíbe, uma questão do patrimônio público em probidade administrativa. O assunto é averiguar eventual descumprimento da Lei de Acesso à Informação pela Câmara Municipal de Peruíbe. O representante relata que no período de 31 de maio a 19 de outubro de 2021, encaminhou 16 pedidos de informação à Câmara Municipal de Peruíbe. Desse total, nesse período aí, apenas um foi plenamente respondido. Outros 7 pedidos foram parcialmente atendidos. Houve ainda 5 indeferimentos e 4 pedidos sequer foram respondidos e estão fora do prazo. Aduzindo que, diante disso, em um procedimento natural, tentei exercer o direito de apresentar recursos aos indeferimentos, mas não consegui. Imagino que exista a opção de recurso na ferramenta site ESIC da Câmara, mas essa função não está habilitada, ou seja, não é possível apresentar recurso. Bom, basicamente é essa as razões do recurso, em suma, né? O doutor promotor de justiça oficiante, ele promoveu o arquivamento da notícia de fato por não vislumbrar descumprimento doloso dos procedimentos da Lei de Acesso à Informação. Mas ele enfocou apenas a questão das respostas, né? Que a maioria foi respondido, embora não tivesse havido atendimento, alguns pedidos foram indeferidos, né? Houve atendimento parcial, e os outros 4 que não foram atendidos, apesar de não estar no prazo, ele entendeu compreensível a demora pelo excesso de pedidos de informação. Ocorre que, ao meu ver, ele não analisou completamente a pretensão do reclamante, porque o reclamante ele também se insurge contra essa questão de não haver uma ferramenta no site que possibilite o exercício do direito de apresentar recurso aos indeferimentos. E isso é previsto em lei, justamente a Lei de Acesso à Informação, né? Então, no meu parecer aqui, eu estou acolhendo parcialmente o recurso, porque eu entendo que, em parte, o doutor promotor tem razão no que diz respeito apenas a questão que não envolve esse dispositivo aí e outros dispositivos que eu cito aqui, né? Mas, basicamente, esse dispositivo que prevê o direito de interposição de recurso. E o que acontece aqui é o seguinte,
a Câmara Municipal de Peruíbe, ela admitiu expressamente que não disponibiliza aos contribuintes o direito de interposição de recurso contra o indeferimento de seus pedidos. E ele diz o seguinte, vou transcrever um trecho da informação prestada. De forma fantasiosa, o representante supõe que a Câmara não viabiliza propositadamente a opção recursos para os usuários de seu site. No entanto, a opção recursos não está disponível pelo ESIC lá da Câmara, ou seja, não existe o campo recursos para a Câmara habilitá-lo ou não. Né? E aí eu digo, ora, a resposta tem confissão expressa de descumprimento da garantia estabelecida no artigo 15 da Lei 12.527/2011, do seguinte teor. Artigo 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou as razões de negativa de acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão, no prazo de 10 dias a contar de sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Então, o recurso é expressamente previsto. Né? A singela alegação de que a opção recursos não está disponível pelo ESIC, ou seja, não existe o campo recursos para a Câmara habilitá-lo ou não, não isenta a Câmara Municipal de Peruíbe, né, da obrigação de promover as medidas necessárias visando ao cumprimento da legislação federal, né, que é aplicável aos municípios e, inclusive, às câmaras municipais, por força do artigo 1º, parágrafo único, inciso 1, da mesma legislação. Realmente, em se tratando de obrigação imposta por lei, deve o destinatário da norma legal envidar todos os esforços para garantir o seu efetivo cumprimento, sob pena de ofender não apenas os direitos do noticiante, do representante ora requerente, mas os direitos coletivos e difusos de todos os cidadãos, os que residem e os que futuramente venham a residir no município de Peruíbe. Assim, conquanto afastada, em tese, a hipótese de improbidade administrativa, descumprimento doloso da lei de acesso à informação, deve o doutor promotor de justiça oficiante adotar as medidas necessárias para compelir a Câmara Municipal de Peruíbe a cumprir as disposições da lei de acesso à informação. Não apenas em relação ao quanto acima mencionado, ou seja, assegurar o efetivo direito do contribuinte à interposição de recurso, mas também outros aspectos da referida legislação que estão sendo igualmente negligenciados, como, por exemplo, os prazos para fornecimento das informações solicitadas. Então, meu voto, neste caso, é pelo provimento parcial do recurso com essas determinações. E eu, então, submeto este caso à apreciação dos eminentes colegas. Bom. Doutor Jurandir, pela ordem. O senhor é o presidente. Então, perdão. É que o senhor, tem um outro caso de destaque, que é um caso que é do doutor Marco Antônio. Mas, então, como também é a mesma situação, na verdade, o senhor é o relator do outro caso e o doutor Marco Antônio apresentou um voto. Acho que nós podemos votar esse e depois passar para o outro. Só lembrando que vai ter um outro caso. Sim, vamos votar esse caso, então, pela ordem. Pois bem, o assunto está em votação. Primeiro a votar o doutor Bonilha. Perdão, o doutor Juliotti tinha pedido a palavra. Perdão, doutor Juliotti. O doutor Saad e o doutor Juliotti pediram, não é? Eu aguardo a manifestação dele. É só um esclarecimento do senhor relator. O senhor votou pelo provimento parcial,
que o senhor afastou a improbidade e pediu providências do promotor em relação à lei junto à Câmara. É isso, né? Só afastou a improbidade, é isso? Exato. Então, eu antecipo meu voto e acompanho o relator. Doutor Saad pediu a palavra também? É isso? Eu não consigo ver a ordem aqui. Aqui também. Só um esclarecimento também. Concordo com o excelente voto, doutor Jurandir. Eu só fiquei numa dúvida. Doutor Jurandir, o senhor está convertendo em diligência ou já está dando provimento para que outro promotor, já consignando que seja feita a substituição, né, até para preservar a condição do colega? É só essa parte que eu não entendi. Na verdade, eu entendi que não era caso de substituição, porque ele apreciou apenas uma parte da pretensão. Então, eu estou determinando que volte para que ele aprecie o restante. Ah, tá. Não é para que ele já promova as medidas, né? É para apreciar ele, porque eu acho que aí seria importante, doutor Jurandir, para preservar a convicção do colega, considerando que ele não apreciou essa parte, que fosse dado parcial provimento para que ele apreciasse. Aí ele pode justificar não entrar com a ação ou promover a ação. Né? Se ele entender que não é caso de entrar com ação, de promover qualquer medida extrajudicial, ele vai arquivar de novo e mandar para nós. Né? Eu acho que teria que dar essa possibilidade para ele, para que ele aprecie, deixando em aberto, não já para ele entrar com a ação. Porque se der provimento para ele já entrar com uma medida, aí eu acho que aí haveria um problema. Eu acho que aí teria que ser... Porque primeiro tem que dar a ele a possibilidade dele dar a convicção dele. Às vezes fala, olha, realmente eu esqueci de fazer a ação. Para ele apreciar, né? Para ele apreciar essa questão que não foi apreciada. E ele fica livre para ele decidir o que ele vai fazer. Ele pode até promover de novo o arquivamento, apreciando a questão e dando os fundamentos. Agora, eu acho seria equivocado já determinar que ele, não tendo apreciado a questão, já ingressasse com a ação. Aí eu acho que não poderia, doutor Jurandir. Na minha opinião, doutor Assad, me parece que eu não determino a interposição de ação, nem abertura de inquérito, nem nada. Eu determino o prosseguimento das apurações relativamente ao descumprimento das garantias estabelecidas. Entendeu? Então, o prosseguimento das apurações, não abertura nem de inquérito civil e muito menos de ação. Né? Ou de qualquer outra medida. Determina o que ele aprecia e o que ele não apreciou. Ok, entendi. Tá certo. Tá certo. Mas alguém quer fazer uso da palavra? Podemos prosseguir a votação. E, nesse caso, já adianto o meu voto favorável, portanto, ao voto do relator. Bom, então, pela ordem aqui, o doutor Giuliotti é o próximo a votar. Eu acompanho o voto do relator. Pois é, obrigado, doutor. Marco Antônio. O relator, senhor presidente. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu acompanho o relator. Já falou, então eu também acompanho o relator. Eu também gostaria de me manifestar aqui favoravelmente ao voto do relator. Desculpe, é que eu interpretei a sua ponderação como voto. Perdão, doutor Bonica. Perdão. Então, por unanimidade, acompanhando o voto do relator, foi dado nos termos do voto. Eu devolvo a palavra ao doutor Jurandir. Devolvo a presidência do doutor Jurandir. Só lembrando, doutor Jurandir, que tem um outro pedido de destaque, que é o processo número 43.0699.000.101/2021, de sua relatoria, com voto vista do doutor Marco Antônio. Certo. Muito bem.
E aí nós vamos enfrentar a mesma situação, né? Como o senhor é o relator. Exatamente. Então, eu passo a presidência novamente, devolvo a presidência novamente ao doutor Antônio Calil Filho, para eu poder proceder à leitura do meu voto. Pois é, muito obrigado. Então, assumo a presidência e dou a palavra ao doutor Jurandir para a leitura do seu voto. Estou perdido aqui no meio dos papéis. me encontrar aqui. Doutor Jurandir, se o senhor permite, nas comunicações do Conselho, foram enviadas pela funcionária Rosa, consta lá a cópia do voto. Tá, eu vou ingressar ali, então fica mais fácil do que localizar aqui. Muito obrigado. É que eu estou vendo que tem aqui o pedido de destaque, doutor Marco Antônio. Eu não sei se o meu voto está aqui. Eu pediria, então, aos funcionários que nos ouvem, por gentileza, encaminhar o meu voto. Me perdoe, só a título de encaminhamento, colegas. Esse é o caso em que o doutor Jurandir era o relator e que o doutor Marco Antônio ele pediu vista, não é isso? Então, me parece que seria interessante... Caso da Cracolândia. Isso, seria interessante, então, que o doutor Marco Antônio se manifestasse, uma vez que o voto do doutor Jurandir já foi lançado, no sentido dele acompanhar ou eventualmente apresentar divergência, mas o voto do doutor Jurandir já foi lido na sessão anterior e foi aí que o doutor Marco Antônio pediu vista. Salvo engano, doutor Ponte, não foi apresentado o voto. Eu não cheguei a ler o voto, é verdade. Não, queria ler o voto agora. Eu tive a impressão de que Vossa Excelência teria lido o voto, doutor Jurandir. Não cheguei a ler o voto. Perfeito. Senhor presidente, só que uma questão de ordem. O senhor me conceder a palavra? Pois não. Presidente, eu pedi vista por 2 vezes deste procedimento e, na verdade, eu estou acompanhando o relator. Teria somente algumas observações a fazer em relação a essa notícia de fato, que teria como polo passivo o governador do estado de São Paulo, e verificando melhor eu acho que o voto apresentado, eu estou... Acho que o voto deveria ser apresentado primeiro. Sim. Eu acho que primeiro apresento o doutor Jurandir lê o voto, depois o senhor lê o voto divergente, ou se eventualmente tiver mudado. Certo, então eu vou ler o meu voto. Bom, processo SEI número 29.0001, 0150-615, 2021, traço 22. É apreciação de promoção de arquivamento, formulado pela Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça, competência originária do patrimônio público. Os representantes são a deputada federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira e o deputado estadual Danilo Mascarenhas de Balas. Representado João Agripino da Costa Dória Júnior, governador do estado de São Paulo. O assunto é a apuração de eventual conduta ímproba. Artigo 11, inciso 2º, da Lei de Improbidade. Os representantes imputam omissão ao governador no que diz respeito à atuação policial na região da Cracolândia,
situação que entendem caracterizadora de ato de improbidade administrativa, por violação ao referido artigo da Lei de Improbidade. Segundo os representantes, no exercício de nossa atribuição fiscalizatória parlamentar, houve ciência de que a região da Cracolândia, do Bom Retiro, São Paulo, há anos marcado por caótica situação, está com seus problemas substancialmente agravados pelo total abandono e pela recente atuação flagiciosamente negativa do governo estadual. Com efeito, até mesmo a evidência da prática de atos de improbidade administrativa se depreende dos fatos noticiados, os quais seguem pormenorizadamente elencados, com o fim de contribuir para a análise do parquê e ver apuradas e combatidas ilegalidades que dela se depreendam. Consoante vem sendo propagado e notado pelas pessoas que frequentam a região, o governador Dória teria determinado política de segurança levada a efeito com a retirada das viaturas de polícia militar da região da Cracolândia, do Bom Retiro. É inegável que os problemas do local existem há anos. Porém, o contexto da pandemia, associado à política de retirada da força policial do local, causa impacto social negativo, gravíssimo e atual, inadmissível. Destaque-se que, com o fim de assegurar a observância aos princípios constitucionais, a Lei número 8.429/92 caracteriza como ato de improbidade o que atenta contra a administração pública, assim previsto no inciso 2 do artigo 11. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e, notadamente, inciso 2, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então, basicamente, é essa a imputação contida na representação. A representação veio instruída com vídeos mostrando a situação do local, um documento intitulado Bom Retiro Pede Ajuda e um documento do CONSEG datado de 2018. Foram solicitadas informações ao senhor governador, sobrevindo a resposta devidamente instruída com cópia do ofício do gabinete do comando da Polícia Militar e demais documentos relacionados. À vista das informações prestadas, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça houve por bem promover o arquivamento da representação, por ausência de justa causa para instauração de inquérito civil. É o relatório. Afigura-se acertada, em caso, a decisão de arquivamento, ora submetida à revisão deste colegiado. De proêmio, anoto que a apuração de possível conduta ímproba, imputada ao senhor governador do Estado de São Paulo, nos termos da representação inaugural, se insere nas atribuições processuais do senhor Procurador-Geral de Justiça, por força do artigo 116, inciso 4 da nossa lei orgânica. No mérito, não há indícios de que a autoridade representada, ou seja, o senhor governador, tenha se omitido dolosamente no seu dever de envidar esforços para garantir direitos fundamentais, como a saúde e a vida, subtraindo a presença de força policial em região periclitante, como é o caso da chamada Cracolândia, circunstância que inviabiliza a instauração de inquérito civil para a investigação de suposto ato de improbidade administrativa de responsabilidade do senhor governador do Estado,
e, por consequência, desautoriza a atuação do Ministério Público, nos termos do artigo 27 da Lei 13.869 de 2019, que considera abuso de autoridade requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito infuncional ou de infração administrativa. De fato, os elementos de convicção coligidos não emprestam vigor à narrativa contida na representação de que teria havido retirada de força policial da região da Cracolândia no Bom Retiro, porquanto se depreende das informações prestadas pelo Comando Geral da Polícia Militar que na referida região não houve reduções ou alterações em relação ao efetivo nela empregado, restando esclarecido que o policiamento preventivo é constante e ininterrupto, nas 24 horas do dia, 7 dias por semana, sendo exercido por um pelotão composto de 117 homens, 2 ônibus do programa CRAC é Possível Vencer, e uma base comunitária de segurança que conta com 15 policiais e 5 viaturas por turno de serviço. Ademais, depreende-se das informações prestadas pela 6ª Delegacia da DISE-DENARC que, a despeito da pandemia da Covid-19, as ações de combate ao narcotráfico na área compreendida pela chamada Cracolândia não teve interrupção, fato corroborado pelos números de operações policiais nos anos de 2019, 2020 e 2021, e pela informação da Delegacia Geral de Polícia Adjunta acerca da denominada Operação Caronte, deflagrada em junho de 2021, tendo por objeto o combate aos grandes fornecedores de droga para aquela região, operação que envolveu grande contingente de policiais civis e militares. Ante o exposto, nada havendo em acréscimo ao consignado na respeitada decisão de arquivamento, efetivada nos termos do artigo 13, inciso 1 da Resolução 1342 de 2021, CPJ de 1º de julho de 2021, voto pela homologação do arquivamento da representação, com a ressalva de que, com o advento de eventuais provas ou fatos conexos, a investigação poderá ser reiniciada. Doutor Junandir, veja, o voto está sendo apresentado nesta sessão, embora ele já tenha sido enviado, como houve, aos demais conselheiros, e daí sobreveio o voto divergente do doutor Marco Antônio. Mas o fato é que o voto está sendo apresentado agora. Eu vou devolver a presidência a Vossa Excelência, porque eu vou pedir vista dos autos nos termos do artigo 239 do regimento interno desse Conselho. O mesmo regimento fala que, se os demais conselheiros entenderem que já têm condições de se manifestar e antecipar o voto, se quiserem, podem fazê-lo. Eu estou pedindo vista dos autos. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Desculpe, se me permite, não seria o caso da leitura do voto divergente para que nós possamos ter uma amplitude de toda a situação colocada? Se é que é divergente, né? Eu gostaria de ouvir o voto. Eu acho que é possível, se me permite, eu acho que é possível, porque, como o próprio estatuto, como o próprio regimento fala, que quem estiver em condições de votar pode antecipar seu voto, entraria, eu acho que nessa hipótese. Então, acho que é possível, e os demais que quiserem fazer uso e já antecipar o seu voto, podem fazê-lo. Eu apenas tomei essa posição no sentido de preservar o meu direito de obter a vista. Mas eu acho que é possível de acordo com o regimento.
Artigo 235, não é, doutor? 239, parágrafo 1º. Obrigado. Sendo assim, como eu devolvi a palavra ao doutor Jurandir, devolvi a presidência ao doutor Jurandir, que já leu o seu relatório, eu entendo que, então, cabe a ele prosseguir nessa forma, se entender que essa é a melhor forma. Certo. Não, vamos ouvir o voto divergente, ou não, né, do doutor Marco Antônio. O doutor Marco Antônio está com a palavra. Senhor presidente, grato pela concessão da palavra. Digno relator, que é Vossa Excelência, demais conselheiros, apesar de ter solicitado vista por mais de uma oportunidade, por 2 vezes em relação a este procedimento, melhor analisando o voto do Dr. Marsura, digno relator, eu retiro a minha divergência para acompanhar o relator no seu voto. Mas gostaria de me justificar, no sentido de que a notícia de fato, por representação trazida pelos ilustres deputados, ela foi restrita, ela foi delimitada em relação ao período da pandemia. E, sendo limitada ao período da pandemia, não seria possível, como Vossa Excelência bem colocou, salvo a existência de maiores dados ou de ou fato novo, prosseguir com estas investigações. Entretanto, observo, só para acrescentar ao voto de Vossa Excelência, muito bem proferido, no sentido de que a responsabilidade em geral, em especial na trilha da responsabilidade civil, que aqui caberia claramente, ela seria objetiva e pautada pela culpa in eligendo ou invigilando. Muito embora entenda triste para ser econômico em relação à multiplicidade de adjetivações e constatações notórias, no momento em que nós saibamos que temos um lugar que é mundialmente conhecido e, pelo menos, dentro dos limites do Estado, numa perduração de, pelo menos nos últimos 8 anos ou 10 anos, nós encontrarmos tentativas frustradas de tentar corrigir um local que se denomina como Cracolândia, que mostra a absoluta omissão do poder público ou das autoridades constituídas, eu entendo que os problemas, mais do que os apresentados de policiamento, mesmo que restrito ao período pandêmico, também atingiriam caráter social, a saúde pública, caráter urbanístico e até mesmo de natureza penal. E o que se disse aqui, flagiciosamente negativa do governo estadual, coloco isso entre aspas, que está na representação, esta omissão, que seria comissiva por omissão, seria determinada a retirada temporária por conta do período pandêmico de viaturas de polícia do local, que é o que me parece, apesar das informações unilaterais prestadas tanto pela Polícia Civil como a Polícia Militar, sem uma constatação efetiva e sem oitiva de quem atua há muito tempo na região e conhece os problemas ali pautados e poderia trazer maiores dados no que diz respeito ao fato que foi apresentado, foi trazido pelos representantes, entendo que a restrição do pedido não poderia nos permitir ir além daquilo que foi pautado neste procedimento. Embora acredite da necessidade da intervenção de outras áreas do Ministério Público, assim como das autoridades e do governo do Estado, no que diz respeito a este lamentável quadro, recentemente nós tivemos notícia pela mídia, e parece que já há procedimento em curso nesse sentido, da migração desta denominada lamentável Cracolândia para um outro ponto da cidade próximo ao Lago do Paissandu, e ali estaria ocorrendo efetivamente uma atuação, ao que me consta,
pelo menos até o momento, somente de natureza policial, independentemente da atuação que deveria, no meu sentir, ser conjunta em relação à área de direitos humanos, à área urbanística, à área da saúde pública e também até a esfera penal, no que diz respeito ao tratamento ali dispensado. Entretanto, revendo os autos e revendo o meu posicionamento, entendo que a questão estaria muito além dos números apresentados, meramente aritméticos e sem nenhum tipo de parâmetro para que nós possamos, ainda que de forma primária, realizar uma comparação. Muito embora esses cargos estejam ao controle imediato das autoridades mencionadas, o controle imediato é do gestor público, que, em última instância, no intermédio, nesse interim, nós tenhamos a figura do secretário de Segurança Pública, a Secretaria de Justiça, nós temos, em última instância, o governo no Estado, o Estado. Consequentemente, apesar de ver a necessidade de outros procedimentos vinculados ou não a este para apurar essa lamentável situação que se perdura por anos, sem uma ação efetiva ou sem uma ação eficaz no que diz respeito até para evitar esta migração que acontece por ordem do próprio tráfico de drogas, por parte do próprio crime organizado. Eu entendo que a situação aqui, reiterando, a situação aqui foi bem específica. Os deputados se limitaram, tanto na esfera federal como na esfera estadual, se limitaram a falar a respeito do período referente à pandemia, e não em relação a toda a situação ali apresentada. Por esse motivo, apesar de ter apresentado 2 pedidos de vista, me vejo maduro o suficiente para retirar a divergência e acompanhar o voto de Vossa Excelência. É como voto. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. E com a palavra, o doutor Saad Maslan. Realmente, a todos nós preocupa e muito essa questão social. O que menos, a menor intervenção aqui é da polícia. Aqui, como bem colocado pelo doutor Marco Antônio, desde logo já também elogio o voto do doutor Jurandir Marsura, é uma questão social. A Cracolândia ainda existe. E as últimas informações que nos vêm é que ela apenas mudou de endereço. Mas eles continuam se juntando. E assim, algumas dúvidas me assaltam também. Então, eu não vou antecipar meu voto, não vou adiantar o voto, eu vou aguardar o voto do doutor Antônio Calil. Algo que me preocupa também, embora não se tenha identificado dolo na conduta, se é que houve omissão ou não, se houve dolo ou não na figura do governador, eu fico imaginando se não era caso, se essa questão da Cracolândia, se não era caso de, então, enviar aos promotores, já que, uma vez não identificado o dolo na atuação do governador, mas o problema continua. Então, se não haveria transferência de atribuições aí para a promotoria, eu não sei se já existe algum procedimento na promotoria do patrimônio público, ou se existe na promotoria de direitos humanos, porque não é possível que essa questão continue assim indefinida. É um problema que está pululando na nossa cara, não é? E me parece que seria relevante também fazer um levantamento se já existe algum procedimento para cuidar dessas pessoas, que são pessoas doentes, são pessoas que precisam de ajuda, é uma questão social, altamente social, exclusivamente social. Polícia Militar ou a Polícia Civil é o que menos vai intervir aqui, talvez em relação aos traficantes, mas o grosso do problema são os viciados, são as pessoas doentes. Então, eu fiquei nessa dúvida. Será que existe algum procedimento em andamento? Seja na promotoria do patrimônio público e social, ali eu acho que não, mas talvez na de direitos humanos, saúde pública. Essa é uma questão que eu gostaria de saber também. Eu não sei se nós podemos solicitar essa informação junto a essas promotorias para subsidiar, não é?
a nossa atuação aqui. Então, era só isso que eu queria dizer. Eu, por hora, coloquei a minha preocupação, meu entendimento que eu tenho a respeito desse tema, mas, por hora, eu vou aguardar o voto do Dr. Antônio Calil. Muito obrigado. Tá. Só fazendo um esclarecimento, né, doutor Saad, a reclamação fala justamente da questão policial, o enfoque da representação é a questão policial, entendeu? Então, eu também entendo que não se resolve apenas com polícia, né? A questão é social também, né? Talvez mais social do que policial. É policial na medida em que os traficantes atuam ali. A notícia que eu tive conhecimento também pela imprensa é de que a prefeitura municipal teria atuado com a guarda municipal e teria prendido mais de 90 traficantes na área. Né? Essa é a última informação. E que a Cracolândia, ela existe e tem sido um problema há 30 anos, não é um problema de agora que surgiu, 30 anos, entendeu? E continua sem solução. Realmente, o doutor Saad tem toda a razão, o doutor Marco Antônio, com a sua preocupação, é a mesma que eu tenho também, e tenho certeza que os demais colegas conselheiros também. Eu acho que nós podemos depois verificar junto à promotoria, eu acredito até que a promotoria da cidadania, né? Verificar se tem algum procedimento lá cuidando dessa questão, né? Eu acho que seria uma matéria mais afeta à cidadania, né? Sim, hoje ele é direitos humanos, né? Correto. Engloba a saúde pública. Mas esse procedimento aqui ele é limitado à ação policial nesse período da pandemia. Então, quanto a esse aspecto, eu entendi que realmente não havia como prosseguir, não havia realmente, o arquivamento foi corretamente determinado. De fato, bem lembrado, eu, inclusive, iria manifestar sobre isso, acabei esquecendo que o doutor Marco Antônio também colocou essa situação de que a representação é limitada, mas o Ministério Público, no procedimento investigatório, no recebimento de notícias de fato, não há aquela formalidade de uma ação judicial, onde o pedido, a causa de pedir, todas estão limitadas e o juiz deve se limitar ao que foi pedido, né? Sob pena de nulidade, extra petita, supra petita, né? No caso do Ministério Público, ele pode e deve, se ele tomar conhecimento de uma situação, embora não esteja na representação, mas ele tomando conhecimento de uma irregularidade periférica, né, ele pode aditar a portaria e, se não for atribuição dele, ele extrai cópias e encaminha para a promotoria. Nesse caso, nós, independentemente de ela se circunscrever à atuação policial, é o que eu disse, a tragédia, não é? Ela está pululando no nosso rosto, na nossa cara. E nós, como membros do Conselho, nós temos também o poder, dever de requisitar, de solicitar a instauração de procedimento investigatório daquelas causas, daquelas situações em que nós tomamos conhecimento de alguma irregularidade. Então, embora ela se circunscreva a isso, ela não nos limita. Nós podemos, sim, solicitar que seja instaurado um procedimento específico para isso, se é que já não existe. Eu acho que já existe. Né? Eu não sei se... Não é possível, 30 anos. Né? Agora, a situação continua. Será que nós não temos mais condições de atuar com toda essa tecnologia, o Ministério Público mais bem aparelhado? Eu realmente gostaria de me aprofundar nessa questão. Então, eu ressaltando isso, colocando esse esclarecimento, doutor Marsura, isso era bastante comum na Promotoria do Patrimônio Público, ampliar o objeto de investigação, né? Independentemente da vontade do representante, que limitou no caso. Nós podíamos ampliar e, se fosse da nossa atribuição, o promotor poderia ou ficar com o caso, se houvesse alguma conexão, ou mandar redistribuir na própria promotoria ou em outra promotoria, se não fosse da atribuição do patrimônio público, nesse caso específico. Então, de todo modo, fica feito esse registro
E eu vou aguardar, então, com todo respeito, o voto do doutor Antônio Calil. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad. No meu entendimento, eu penso que nós poderíamos, qualquer um dos conselheiros, solicitar a informação junto à promotoria com competência, né, para isso daí, e na hipótese de já existir o procedimento, ótimo, não há o que fazer. Se não houver nada, então qualquer conselheiro pode propor numa próxima sessão e vai ser objeto de apreciação. Eu não vejo necessidade de ser tratado nesse mesmo procedimento, porque é um procedimento da alçada da Procuradoria-Geral, não tem nada a ver com nenhuma promotoria ou procuradoria, entendeu? Eu acho que a gente deveríamos nos limitar a votarmos a matéria posta e, sem dúvida nenhuma, procurarmos saber se tem ou não tem alguma coisa em andamento, e aí sim, qualquer conselheiro poderá fazer a proposição que com certeza vai ser bem recebida. Claro, claro. E como esse procedimento ele contém informações atuais, né, poderia aproveitar o que já existe nele, eventualmente extrair cópia e encaminhar para a promotoria. Não há nada que obsta depois tirar cópias disso daí para instruir o outro procedimento instaurado especificamente para verificar, porque eu acho melhor não misturar, porque aqui é uma questão policial somente, contra o governador, então melhor a gente resolver esse procedimento e, eventualmente, instaurarmos um outro, né? Okay. Bom, com a palavra, então, agora, eu me perdi aqui, o doutor Bonilha. Doutor Bonilha. Então, mas se eu for... Perdão, doutor Jandir. Pois não. Me parece que, se for deferido o pedido de vista, exceto no caso alguém quiser antecipar o voto, nós passaremos para o próximo item da pauta. Bom, então acho que seria nesse sentido o encaminhamento, né? Não sei se os colegas concordam. Eu aguardo, portanto, a oportuna apresentação do voto de Vossa Excelência, conselheiro Antônio Calil, para após me manifestar. Perfeito. Bom, alguém deseja antecipar o voto? O doutor Marco Antônio já antecipou o voto dele, doutor Marco Antônio? Sim. O doutor Marco Antônio antecipou o voto, acompanhando o voto da relatoria. Como eu já havia dado a divergência, senhor presidente, eu estou retirando a divergência e votando com Vossa Excelência com as observações que eu já apresentei. Perfeito. 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 Então, deferida a vista ao doutor Calil, vamos então para dar sequência à reunião. Com relação aos procedimentos do Pleno, e agora também já adentrando as turmas, existe mais algum pedido de destaque? Também, pelas minhas informações, não existe pedido de sustentação oral. Existe alguma... Estão todos de acordo com os votos que foram proferidos pelos relatores? Bom, então eu declaro aprovados os votos dos relatores, né, que serão disponibilizados na intranet deste conselho, né? E pergunto se existe mais algum assunto a ser tratado nesta reunião. Alguém deseja fazer uso da palavra? Tá, então eu declaro encerrada essa reunião e agradeço a todos a paciência que tiveram comigo aqui nessa presidência, e até a próxima reunião. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Até a próxima reunião. Até a próxima. Tá.